Terceira Era, capítulo 19b. Os povos élficos. Yo! Sejam bem-vindos a mais um ovo de Páscoa. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer aqui que esse foi o vídeo mais complicado e difícil de fazer. Então, se esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal, eu recomendo que você feche ele agora e assista os resumos antes, porque aqui eu assumirei que quem está assistindo tem algum conhecimento dos principais eventos da história da Terra-média. Então eu não vou entrar em detalhes sobre os acontecimentos, assumindo que você já está familiarizado com eles, porque caso contrário o vídeo poderia perder o foco e ficaria mais complicado do que já é. E se esse é o seu caso, eu te recomendo bastante que você assista os resumos desde o início, de preferência, ou se você quer muito aprender sobre as classificações dos povos élficos agora, assiste pelo menos os dois resumos do resumo que eu fiz sobre a primeira e a segunda era no canal, ok? Vamos lá então. Os Elfos foram os primeiros filhos de Eru e Ilúvatar a despertar na Terra-média, e por isso eles são conhecidos como os primogênitos. Eles se distinguem da raça dos homens, pois possuem a imortalidade e estão presos ao mundo até o seu final, pois mesmo após a morte, seus espíritos permanecem em Valinor, diferente dos homens, que vão para o vazio para ficarem ao lado de Eru e Ilúvatar após a sua morte. No decorrer da história, os Elfos se dividem em vários povos distintos, e aqui nós vamos dar uma olhada em todos eles. E bom, sem mais delongas, vamos às classificações dos povos élficos. A começar pelos Quendi, ou Quendê no plural. Quendi é como os primeiros elfos que despertaram no lago Cuivienen se denominavam após terem desenvolvido a habilidade da fala. Quendê significa fala, pois quando eles acordaram, não se depararam com nenhuma outra criatura que falasse ou cantasse. Apesar disso, Eru Ilúvatar já os chamava de Quendi antes mesmo que o primeiro elfo despertasse. A língua que eles falavam se chamava Quendian Primitivo, uma língua que se perdeu, sendo divididas entre Eldarin comum e as muitas línguas dos Avari. Isso ocorreu porque, como vocês devem imaginar, os próprios Quendi se dividiram. Quando Vala Orome apareceu no Cuivienen e os convidou para ir morar em Valinor, ele os nomeou Eldar, que significa o povo das estrelas, pois eles despertaram no momento em que Varda terminou de criar as estrelas, e elas foram a primeira coisa que os elfos viram. Alguns elfos decidiram seguir com o Vala e outros decidiram permanecer no Cuivienen, pois Melkor já havia aparecido no lago e os elfos o temiam, o que gerou uma desconfiança em relação a todos os Ainur. No fim, apenas os elfos que seguiram com a marcha ficaram conhecidos como os Eldar, e os que ficaram foram chamados de Avari. Os Quendi falavam uma proto-língua que é uma espécie de idioma rudimentar não muito complexo, composto mais por substantivos do que qualquer outra coisa. Essa proto-língua era chamada de Quendian Primitivo, como eu falei antes. E antes da famosa Grande Marcha dos Eldar, os Quendi se dividiam em 3 clãs. Então, vamos a eles. Os clãs se chamavam Miniar, Tatiar e Neliar. Então vamos começar pelos Miniar, que significava primeiros, pois no início eram liderados por Imin, cujo nome significa pois ele foi o primeiro elfo a despertar. Os Miniar eram compostos por 14 elfos e todos eles seguiram com a marcha para Valinor, sob o comando de Ingwe, se tornando assim os Vanyar. Tatiar significa segundos, pois no início eles eram liderados por Tata, cujo nome significa 2, referência ao fato de que ele foi o segundo elfo a despertar. Os Tatiar eram compostos por 56 elfos, e metade deles seguiram Finwë, que os liderou pela grande marcha para Valinor, e assim eles se tornaram os Noldor. Enquanto que a outra metade dos Tatiar ficou no lago Cuivienen, sob o comando de Morwë e Nurwë, líder dos Avari, os elfos que ficaram. Alguns Tatiar que ficaram e se tornaram Avari, mais tarde rumaram para Beleriand e se reuniram com seu povo, sendo reconhecidos como Noldor. Porém, esses aí eram meio excluídos pelos outros Noldor, pois eles não eram muito amigáveis e tinham inveja de seus parentes, que os consideravam arrogantes. Neliar significa terceiros, pois no início eram liderados por Enel, cujo nome significa 3, porque ele foi o terceiro elfo a despertar. Os Neliar eram o maior dos 3 clãs originais, sendo composto por 74 elfos. Desses, 46 seguiram Elwë ou Elûtingol na grande marcha para o oeste e se tornaram os Teleri, enquanto 28 deles ficaram para trás, junto de Morwë e Nurwë, os líderes dos Avari.
O nome Neliar lhes foi dado pelos outros Quendi, pois eles mesmos se denominavam Lindar, que significa cantores em Quendi primitivo, já que esses elfos desenvolveram o canto antes mesmo de desenvolver a fala. Eventualmente, alguns Avari dos Neliar migraram para Beleriand, mas diferente dos Tatyr que também fizeram isso, os Neliar eram amigáveis com os Eldar e estavam dispostos a aprender com eles, gerando assim um sentimento de parentesco, o que fez com que após a destruição de Beleriand, muitos Avari dos Neliar se misturassem facilmente com os Eldar dos Neliar, como foi o caso na Floresta das Trevas e em Lórien. Todos os 3 clãs falavam Quendi primitivo, até que se separaram e se dividiram entre Eldar e Avari, e sendo assim, o Quendi primitivo evoluiu para o Eldarim comum entre os Eldar e o Avarim entre os Avari. E agora vamos deixar os Avari de lado um pouco e seguir a grande marcha para o oeste com os Eldar. Como eu disse, os Eldar eram aqueles elfos que seguiram com o Valar Orome a Grande Marcha, e inicialmente eram compostos pelos Vanyar, Noldor e Teleri. Durante a Grande Marcha, alguns elfos foram se desprendendo e ficando para trás, desistindo de chegar a Valinor e fixando residência na Terra-média. Porém, obviamente isso não ocorreu de uma vez só, fazendo com que vários Eldar passassem a habitar diferentes regiões da Terra-média. Esses que desistiram da marcha eram todos do povo Teleri, e portanto todos os Noldor e Vanyar acabaram indo para Valinor. Sendo assim, os Eldar se dividiram em 2, a começar pelos Calaquendi, que significa Elfos da Luz em Quenya, ou Alto-Elfos. Esses são compostos pelos Vanyar, Noldor e Teleri que foram até Aman e viram a luz das árvores. Já aqueles que desistiram da marcha e ficaram na Terra-média passaram a ser chamados de Umanyar. Os Eldar falavam o Eldarim comum, uma evolução da protolíngua Quendi primitiva. E bom, vamos dar pausa agora para você não se perder muito, eu resolvi montar essa tabelinha aqui para tu ir acompanhando. Então até agora a classificação fica assim. Primeiro nós temos o Quendi, que são todos os elfos que despertaram no lago, com seus 3 clãs, os Miniar, os Tatyr e os Neliar. Daí os Quendi se dividiram entre os Eldar, que seguiram com a marcha, e os Avari, que ficaram para trás lá no Cuivienen. Os Eldar se dividem entre os Vanyar, os Noldor e os Teleri. Mas é aí que tá, parte dos Teleri não completaram a marcha e ficaram na Terra-média, e sendo assim eles foram chamados de Umanyar. Enquanto que a galera que completou a marcha e foi até Aman e viu a luz das árvores, que são os Vanyar, os Noldor e parte dos Teleri, passaram a ser chamados de Calaquendi. Beleza? Beleza, seguindo em frente. Vamos falar dos Vanyar. Os Vanyar eram aqueles elfos do clã Miniar, que despertaram no lago Cuivienen e seguiram com a Grande Marcha, se tornando Eldar. Todos os Vanyar seguiram a marcha até Aman, se tornando assim os Calaquendi, ou Alto-Elfos. Em Quenya, Vanyar significa os belos, já em Sindarin, os Vanyar são chamados de Minil, que significa primeiros elfos. Os Vanyar, como o nome implica, eram os mais belos entre os elfos e todos tinham cabelos dourados. É dito que eles eram os mais habilidosos na arte da poesia e por isso Manwë, o Valar, rei de Arda, e sua esposa Varda os amavam. Quando chegaram a Aman, os Vanyar inicialmente moraram na cidade de Tirion com os Noldor, mas pelo seu amor pelas 2 árvores dos Valar, eles logo se mudaram para as planícies de Valinor, ou para o sopé do monte Taniquentil, a mais alta montanha de Arda, onde Manwë morava em seu cume. Seu líder era Ingwë, e ele era considerado o Alto Rei dos Elfos. Os Vanyar moraram em Aman até o fim dos tempos. Os Elfos de Aman desenvolveram uma variação do Eldarim comum, tornando sua língua cada vez mais complexa, e assim nasceu o Quenya. Mas como os Vanyar, Noldor e Teleri eram povos bem diferentes e viviam em lugares diferentes, cada um deles acabou criando uma variação desse idioma. Os Vanyar, em particular, falavam o Quenya Vanyarin, que era mais complexo do que as outras formas de Quenya, já que os Valar adotaram o Quenya por amor aos Vanyar e introduziram várias palavras novas advindas do seu próprio idioma.
Em seguida nós temos os Noldor, que eram aqueles elfos do clã Tatyar, que despertaram no lago Cuivienen e seguiram a Grande Marcha, se tornando também Eldar. Assim como os Vanir, todos os Noldor seguiram a marcha até Aman, se tornando assim os Calaquendi, ou Alto-Elfos. Noldor significa Elfos Profundos, e no Sindarin comum eles são chamados de Goldelin, ou, na variação do Sindarin dos Falmari de Tol Eressëa, Goldoi. Os Noldor eram os mais habilidosos na arte dos ofícios e adquiriram muito conhecimento durante sua estadia em Valinor. Seu idioma era o mais completo, pois eles buscavam encontrar palavras para todas as coisas que eles viam e imaginavam. Ao chegarem a Aman, eles viveram na cidade de Tirion, e no tempo em que Morgoth andou por lá, eles aprenderam muito com ele, pois os Noldor tinham uma enorme sede de conhecimento. Isso até o momento em que Morgoth os traiu, criando a discórdia entre os 3 filhos de seu líder, Finwë. Morgoth matou Finwë e roubou a Silmarils de seu filho mais velho, Fëanor, fugindo para a Terra-média em seguida. Assim, os Noldor se dividiram em 3 clãs, cada um comandado por um dos 3 filhos de Finwë, Fingolfin, Fëanor e Finarfin. Os Noldor da casa de Fëanor e Fingolfin decidiram se vingar e ambos foram até a Terra-média, enquanto que a casa de Finarfin permaneceu em Valinor, com exceção de seus 2 filhos, Finrod e Galadriel. Só que antes de partir, os Noldor da casa de Fëanor mataram muitos, se não todos, os Teleri de Aman e roubaram seus barcos, e assim eles conquistaram o ódio dos Teleri. As 2 casas chegaram na Terra-média na região de Beleriand e se separaram após a morte de Fëanor, quando seus 7 filhos foram morar no leste de Beleriand, enquanto que Fingolfin e sua casa ficaram no oeste, em Barad Eithel. Turgon, filho de Fingolfin, assim como Galadriel e Finrod, filhos de Finarfin que ficou em Aman, se mudaram de Barad Eithel e fundaram a cidade costeira de Viniamar. Mais tarde, eles também abandonaram essa cidade e foram fundar mais 2 reinos dos Noldor. Turgon fundou Gondolin e Finrod fundou Nargothrond. Eventualmente, Finrod morreu e o reinado de Nargothrond passou ao seu sobrinho, Orodreth. Quando Fingolfin morreu, seu filho mais velho, Fingon, se tornou o senhor de Barad Eithel em seu lugar. Mas Fingon também acabou morrendo no mesmo evento que destruiu as moradas dos filhos de Fëanor, e os sobreviventes de ambos os clãs dos Noldor fugiram para a região de Ossiriand e se juntaram novamente. O reino de Nargothrond, fundado por Finrod, filho de Finarfin, caiu junto de Orodreth, seu rei. Porém, seu filho, Gil-galad, sobreviveu e também fugiu para Ossiriand, onde morou com os outros Noldor e elfos de lá. Quando Gondolin, o último reino dos Noldor em Beleriand, caiu, provocando a morte de Turgon, os sobreviventes fugiram para Valar, mas foram todos mortos com exceção aos bisnetos de Turgon, Elrond e Elros. Assim, Gil-galad se tornou o último rei supremo dos Noldor, e então resolveu unificar os elfos que viviam em Ossiriand, recebendo refugiados de todas as partes de Beleriand. Após a região de Beleriand ser completamente destruída durante a Guerra da Ira e afundar no oceano, Gil-galad fundou o reino de Lindon, onde antes era Ossiriand, e os Noldor passaram a viver ali. A partir daqui, muitos elfos passaram a navegar ao oeste durante os anos, deixando a Terra-média e retornando a Aman. Alguns Noldor que compunham a casa de Fëanor seguiram seu atual líder, Celebrimbor, neto de Fëanor, e foram morar em Eregion, enquanto Galadriel e alguns outros elfos foram morar em Lothlórien, na floresta de Lórien. Quando Eregion caiu, provocando a morte de Celebrimbor, os Noldor de lá foram morar em Rivendell, junto de Elrond. E sendo assim, as maiores comunidades dos Noldor durante a Terceira Era estavam ou em Rivendell ou em Lindon. A língua falada pelos Noldor era o Quenya, uma variação do Eldarin comum, mais especificamente o dialeto Quenya Noldorin. O que nos leva para a terceira e última subclassificação dos Eldar, os Teleri. Se prepare, porque agora a coisa vai começar a complicar. Teleri eram aqueles elfos do clã Neliar que despertaram no lago Cuivienen e seguiram com a Grande Marcha, se tornando Eldar. Dentre eles estão os Sindar, Nandor e Falmari.
Teleri significa últimos em Quenya. Os Teleri eram o maior dos 3 clãs dos Eldari e eram tão numerosos que possuíam não apenas um, mas 2 líderes, os irmãos Elwë e Olwë. Os Teleri também eram os mais rudimentares entre os Eldari, os únicos que desenvolveram a arte da construção de barcos. Muitos desses elfos não chegaram a ir até Aman, pois durante a Grande Marcha, muitos deles se desprenderam e ficaram pela Terra-média mesmo. Sendo assim, esse povo se dividiu em vários ramos, e aqui nós vamos analisá-los separadamente. Antes de se separarem durante a Grande Marcha, os Teleri falavam o Telerim comum, uma variação do Eldarim comum. Mas vamos lá para as subclassificações, começando pelos Falmari. Os Falmari faziam parte dos Teleri e seguiram com a Grande Marcha até a região de Beleriand, onde um dos líderes dos Teleri, Elwë, ficou para trás. Seu irmão, o outro líder dos Teleri, Olwë, porém, reuniu alguns dos Teleri e seguiu até o litoral, na Baía de Balar. Lá, eles esperaram pelo Vala Ulmo, que os levaria até Aman, mas Ossë, um maia servo de Ulmo, convenceu algum deles a ficarem no litoral. Os que seguiram com Ulmo em sua ilha flutuante para além do mar até Aman, sob o comando de Olwë, se tornaram os Falmari. O maia Ossë pediu a Ulmo que parasse de movimentar a ilha próxima à costa de Aman, e o Vala consentiu. O maia então fixou a ilha no fundo do oceano, e assim ela ficou conhecida como Tol Eressëa. E ali viveram os Falmari, que agora se tornaram Calaquendi, ou Alto-Elfos, que são aqueles que chegaram até Aman. Devido à distância que estavam dos outros Teleri, assim como dos Noldor e dos Vanya, sua língua divergiu das demais, se tornando o Telerim. Mas os Falmari também queriam conhecer a luz das árvores de Valinor. Então, Ossë descolou uns cisnes para puxar seus barcos da ilha até a costa de Aman, e ali os elfos construíram o porto de Aqualonde, onde Olwë foi rei. Mas quando os Noldor vieram pedindo seus barcos emprestados para ir até a Terra-média atrás de vingança, eles se recusaram. Então, a Casa de Fëanor iniciou o fratricídio de Aqualonde, assassinando muitos Falmari. Durante a Segunda e Terceira Eras, os elfos que deixavam a Terra-média navegando a oeste se estabeleciam na ilha de Tol Eressëa, até que os Falmari os perdoaram pelo fratricídio e os deixaram entrar em Aqualonde, e assim, os povos élficos de Aman ficaram em paz mais uma vez. Tendo sido ensinados pelo maia Ossë, os Falmari eram mestres na música e na arte de construir navios. E como eles foram levados de Tol Eressëa para Aman, puxados por cisnes em seus barcos, eles começaram a construí-los no formato do animal, uma prática que se espalhou entre quase todos os povos élficos. Os Falmari adoravam as pérolas que encontravam no mar e decoravam tudo com elas. Eles também adoravam a prata, atribuindo mais valor a ela do que ao ouro. Apesar das diferenças linguísticas, os Falmari e os Noldor se comunicavam com facilidade e eram bem amigos antes do fratricídio acontecer, e sendo assim, o Quenya Noldorin recebeu muita influência do Telerim. Falmari significa povo das ondas em Quenya. O idioma falado pelos Falmari, como eu disse, era o Telerim, uma mistura do Telerim comum e do Quenya, que por sua vez são ambos variações do Eldarim comum. O que nos leva ao Sindar. Como eu disse, nem todos os Teleri foram até Valinor, e alguns abandonaram a marcha para ficar na Terra-média. Alguns deles fixaram residência na região de Beleriand, e esses são conhecidos como Sindar, ou Elfos Cinzentos. Ou seja, Sindar é como ficaram conhecidos os Teleri de Beleriand. Sindar significa os cinzentos em Quenya, mas eles mesmos se nomeavam Edil, que significa elfo em Sindarin. Como eles não foram até Aman, ficando em Beleriand, os Sindar não são Calaquendi, os Elfos da Luz em Quenya, ou Alto-Elfos, como seus irmãos Teleri que foram, os Falmari. Os Sindar são chamados de Moriquendi, que significa Elfos da Escuridão em Quenya. Mas não se confunda com o Elfo Negro ou Dark Elfo, que era um título exclusivo de Eol, o Ferreiro. O único Sindar que era de fato um Calaquendi era o seu líder, Elwë. Pois, quando Oromé apareceu no Cuivienen chamando os elfos para ir para Aman, ele levou os 3 líderes, Finwë, Ingwë e Elwë, até Aman, para que pudessem ver o que lhes era oferecido com seus próprios olhos. Sendo assim,
Elwë viu a luz das árvores e, portanto, eram Calaquendi, os Elfos da Luz, e não Umoriquendi, os Elfos da Escuridão, como o resto de seu povo. Os Sindar também eram conhecidos como Umanyar, que era o nome dado aos Elfos que não completaram a Grande Marcha. E nesse grupo, até mesmo Elwë se enquadrava. Mas é claro que ainda não satisfeitos com todas essas classificações, os Sindar ainda se subdividem em mais 3 grupos, e o primeiro deles são os Mithrin. Acontece que durante a Grande Marcha, Elwë conheceu uma maia chamada Melian, na floresta de Nan Ameloth, em Beleriand, e ali os dois se apaixonaram. Elwë não quis então mais seguir com a Grande Marcha e muitos Teleri ficaram com ele, fundando o reino de Doriath em Beleriand, enquanto outros seguiram com seu irmão, Olwë, para o litoral, e de lá completaram a marcha até Aman, se tornando os Falmari. Só que havia um terceiro grupo de Sindar que não quiseram ficar no recém-fundado reino de Doriath e migraram para o norte, até a região de Mithrin, em Hithlum, fora de Beleriand. Dessa forma, eles ficaram conhecidos como os Mithrin. Quando os Noldor voltaram à Terra-média atrás de Morgoth, os Mithrin foram os primeiros Sindar que eles encontraram. Esses elfos eram mais reclusos, eles moravam em cavernas e nunca participaram das grandes guerras de Beleriand ao lado de seu vizinho, Fingolfin, ou depois do filho dele, Fingon. Não se sabe ao certo que fim eles tomaram, mas provavelmente se misturaram com os Noldor da casa de Fingolfin, ou foram todos mortos após a Nirnaeth Arnoediad, também conhecida como a Batalha das Lágrimas Incontáveis. Além dos Mithrin, a segunda subclassificação dos Sindar eram os Lathrin, que compunham o povo daqueles Sindar que ficaram com Elwë após a fundação do seu reino na floresta de Doriath. Os Lathrin foram então governados pelo rei Elwë até a sua morte, quando o reino caiu pela mão dos Anões das Montanhas Azuis. Então, Dior, o neto de Elwë, se tornou o novo rei dos Sindar e, junto dos Lathrin que haviam sobrevivido, reconstruiu Doriath. Eventualmente, Doriath foi destruído de vez pelas mãos de Maedhros e os filhos de Fëanor, e os Lathrin foram viver em Osiriand, junto com Gil-galad e os Elfos de lá. E por fim, a última subdivisão dos Sindar eram os Falathrin. E como eu disse antes, desses que seguiram com Olwë a Grande Marcha, alguns atravessaram o mar e se tornaram os Falmari, se tornando também Calaquendi, os Elfos da Luz, enquanto outros ficaram ali no litoral e se tornaram os Moriquendi, os Elfos da Escuridão. Alguns Sindar resolveram morar nessa região costeira que se chamava Falas, que significa costa marítima em Sindarin, o que deu a esse povo seu nome, e eles passaram a se chamar Falathrin, que significa povo da costa. Os Falathrin tomaram Círdan como seu líder, que por sua vez era muito leal ao líder dos Teleri, Elwë, e assim os Falathrin continuaram subordinados ao rei dos Sindar. Sob o comando de Círdan, os Falathrin construíram 2 portos na costa de Beleriand, Eglarest e Brithombar. Mas infelizmente, como todos os reinos élficos em Beleriand, Falas caiu e Círdan fugiu com os remanescentes de seu povo para Osiriand, onde ficaram sob o comando e liderança de Gil-galad, que mais tarde viria a fundar o reino de Lindon. O idioma falado por todos os Sindar era o Sindarin, uma variação do Telerin comum, que por sua vez é uma variação do Eldarin primitivo. Porém, cada uma das 3 subdivisões do Sindar tem o seu próprio dialeto Sindarin, o Sindarin Mithrin, o Sindarin Doriathrin e o Sindarin Falathrin, e esse último por acaso também era utilizado em Nargothrond como uma segunda língua. Mas agora que a coisa complicou um pouquinho, vamos voltar para a nossa tabelinha para ver se você ainda está comigo. Primeiramente havia os Quendi, que compreendia todos os elfos que despertaram lá com Evienne, e esse se subdividia em 3 grupos, Miniar, Tatiar e Neliar. Até que veio a história da Grande Marcha, os Quendi se dividiram em 2, os Eldar, que seguiram com a marcha, e os Avari, que ficaram para trás. E os Eldar se subdividem em 3 grupos, os Vanyar, os Noldor e os Teleri. Mas os Teleri também se subdividem em 2, os Falmari, que seguiram Olwë e completaram a grande jornada, e os Sindar, que seguiram Elwë e ficaram em Beleriand. Só que os Sindar também se subdividem em 3 grupos, os Mithrin, que não quiseram morar com seu líder Elwë em Doriath e foram para a região de Mithrin, em Hithlum, fora de Beleriand,
os Lathrin, que de fato moraram com seu líder Elwë em Doriath, e os Falathrin, que moraram com Círdan na costa de Beleriand, na região de Falas, sendo que os Vanyar, os Noldor e os Teleri Falmari, enquanto que os Teleri Sindar, que são os Mithrin, os Lathrin e os Falathrin, são chamados de Moriquendi porque eles não foram até a mãe e não viram a luz das árvores, mas eles também são considerados Umaniar, aqueles que começaram, mas não completaram a Grande Marcha. Ok? Tá tudo certo? Tá conseguindo acompanhar? Que bom, porque os Teleri na verdade não se subdividem só em Falmari e Sindar, eles têm uma terceira subclassificação que são os Nandor. Então vamos a eles! Eita su! Alguns Teleri completaram a Grande Marcha chegando até Aman, se tornando os Falmari. Outros ficaram por Beleriand e se tornaram os Sindar. Mas os Sindar não eram os únicos que eram conhecidos como Umaniar, que são aqueles elfos que não completaram a Grande Marcha. Outros Teleri ficaram ainda mais para trás, os Nandor. Esses ficaram com medo de atravessar as Montanhas da Névoa, não chegando nem até a região de Eriador, muito menos em Beleriand. Eles então se estabeleceram nos vales do rio Anduin. Alguns deles se esconderam nas florestas próximas ao Anduin, em Lórien ou na Floresta das Trevas, e assim se tornaram os Elfos Silvestres ou Elfos da Floresta, liderado por um elfo chamado Lenwë. E ainda, outro grupo de Nandor se mudaram completamente daquela região. Sua cultura era bem diferente da dos Eldar, devido à distância que estavam deles e pelo fato de que os Valar nunca lhe transmitiram conhecimento algum. Os Nandor eram elfos mais rudimentares e selvagens, possuindo uma interação ainda maior com a natureza do que os outros Eldar. A língua que eles falavam era o Nandorin, uma variação do Eldarin comum. Mas como classificação pouco é bobagem, os Nandor se subdividem ainda em dois grupos. Aqueles que ficaram nas florestas próximas aos vales do Anduin, os Elfos Silvestres, e aqueles que decidiram seguir o rio para o sul, liderados pelo filho de Lenwë, Denethor. Esses são os Laiquendi, e é de quem a gente vai falar primeiro. Esses elfos se estabeleceram no que viria a se tornar Gondor no futuro, bem ao sul, e fundaram o porto de Ethelond. Alguns ficaram morando ali até meados da Segunda Era, quando abandonaram completamente o porto de Ethelond, navegando os mares para o oeste, até Aman. Mas outros não quiseram ficar tanto tempo em Ethelond e iniciaram novamente uma peregrinação, ainda sob o comando do elfo Denethor. Eles então tomaram coragem e atravessaram as Montanhas da Névoa, e em seguida as Montanhas Azuis, e se estabeleceram na região de Beleriand, mais especificamente em Osiriand. Assim, esse grupo de Nandor finalmente teve contato com os outros Eldar, que os chamaram de Laiquendi, que é o Sindarin para Elfos Verdes. Assim como os outros Nandor que ficaram para trás, os Laiquendi eram elfos rudimentares e viviam em total harmonia com a natureza. Quando Morgoth e os Noldor retornaram de Aman, as guerras de Beleriand começaram, mas os Laiquendi não quiseram tomar parte nelas e se tornaram muito bons em se camuflar na folhagem, se escondendo de seus inimigos. Eles eram facilmente confundidos com parte da mata e assim ganharam seu nome, Laiquendi, que, como eu disse, significa Elfos Verdes em Sindarin. Mas nem todos os Laiquendi quiseram viver dessa maneira e partiram de Osiriand, buscando abrigo na morada de Elwë, o rei do Sindar em Doriath. Por também serem Teleri, esses elfos foram aceitos na floresta de Doriath e ficaram conhecidos como os Elfos Convidados. Os Laiquendi eram aqueles elfos que receberam Beren e Lúthien após o seu retorno dos Salões dos Mortos, e o casal viveu entre eles até o fim de seus dias. Eles também receberam Gil-galad de braços abertos em Osiriand, e foi em sua terra que o último rei supremo dos Noldor fundou o reino de Lindon. Em Osiriand, pré-Lindon, Gil-galad e os Laiquendi receberam todo tipo de refugiado da guerra, incluindo os Elfos Visitantes, que retornaram de Doriath após a morte de Elwë e a queda do reino. Os Laiquendi falavam duas línguas, o Nandorin e o Sindarin, que possuíam muitas similaridades, pois ambas advinham do Telerin comum. Agora vamos aos Elfos Silvestres, a segunda classificação dos Nandor, porque enquanto os Laiquendi passavam perrengue lá em Beleriand, os outros Nandor, que ficaram para trás, viveram tranquilamente no leste da Terra-média, e esses ficaram conhecidos como os Elfos Silvestres.
Mas como eu disse anteriormente, eles deixaram os vales do Anduin, e assim, os Elfos Silvestres se subdividiam em dois, os Elfos da Floresta das Trevas e os Elfos da Floresta de Lórien. A começar pelos Elfos da Floresta das Trevas. Eles viviam sob o comando de Lenwë, na Floresta das Trevas, mas com a destruição de Beleriand ao final da Primeira Era, alguns elfos convidados, os Lyquend que moravam em Doriath, resolveram voltar à sua antiga morada ao lado de seus parentes Nandor, que eles não viam há muitos séculos. Liderados por um elfo chamado Orofer, eles foram até os vales do Anduin e então adentraram a Floresta das Trevas. Orofer unificou os elfos silvestres de lá e fundou o Reino da Floresta, abraçando a cultura rudimentar dos Nandor, porém trazendo as novidades do Sindar de Beleriand. Orofer caiu na Batalha da Última Aliança ao final da Segunda Era, e então seu filho, Thranduil, assumiu o comando da Floresta das Trevas. Seu reinado terminou quando todos os elfos da Floresta das Trevas partiram para Aman, ao final da Terceira Era. A língua falada pelos elfos da Floresta das Trevas era o Sindarin, trazido pelos elfos convidados de Doriath, mas eles tinham como idiomas secundários o Nandorin, preservando as suas raízes, e o Westron, que é a língua comum na Terra-média durante a Terceira Era. A segunda subdivisão dos Elfos Silvestres eram os Galadrim, pois, como eu disse, os Elfos Silvestres não habitaram somente a Floresta das Trevas. Alguns deles moravam na Floresta de Lórien. Assim como os outros Nandor, eles eram um povo bem rudimentar e viviam uma vida simples, espalhados por toda a floresta. E eles sofreram um destino similar aos Elfos da Floresta das Trevas, pois alguns dos Lyquend que não quiseram morar em Lindon foram para Lórien após a destruição de Beleriand. O líder da galera que chegava era um elfo convidado de Doriath chamado Admir, e assim como Orofer fez na Floresta das Trevas, Admir unificou o povo de Lórien e fundou o reino de Lothlórien. Mais tarde, Galadriel, filha de Finarfin, foi morar em Lórien com seu marido, e após a morte de Admir e do seu filho Amroth, ela se tornou a senhora de Lothlórien. Assim, os elfos dali prosperaram e passaram a morar nas copas das árvores, ficando então conhecidos como os Galadrim, que significa povo das árvores em Sindarin. E lá eles viveram, até que todos os elfos de Lothlórien partissem para Aman após o fim da Terceira Era da Terra-média. A língua falada pelos Galadrim era o Sindarin, e eles tinham como idioma secundário o Nandorin e o Westron. E por fim, nós temos os Avari, que diferente dos Eldar, se recusaram a partir com Oromé na Grande Marcha, ficando pelo lago Cuivienen. Os Avari se recusaram a seguir com a Grande Marcha e se espalharam pelas regiões selvagens do extremo leste da Terra-média. Seus líderes eram originalmente Morue, dos Tatiar, e Nurue, dos Neliar. Sendo assim, eles ficaram conhecidos pelos outros elfos com quem nunca mais tiveram contato como aqueles que se recusaram. Assim como os Nandor e Sindar, os Avari são Moriquend, ou seja, não viram a luz das árvores. Os Avari se dividiram em 6 tribos diferentes e assim, o seu idioma também teve muitas variações. Os nomes das 6 tribos significam o povo em suas próprias variações de Avarim, e são elas: Kind, Quindi, Huenti, Penny, Windan e Kinlai. E de acordo com as lendas, orcs vieram de Avares capturados e deformados por Morgoth. Gradativamente, os Avari lentamente migraram para o oeste e se misturaram com os Nandor de Hovanion e com os Elfos de Eriador. Alguns até chegaram a Beleriand, se mesclando com os Lyquend, e assim, a sua identidade cultural se perdeu completamente, ao ponto de que ao final da Terceira Era, era impossível saber se algum elfo era de origem Avari ou não. Os Avari foram os primeiros elfos que os homens mortais tiveram contato após o seu despertar, e eles nos ensinaram os ofícios básicos de qualquer civilização, mas que nem se comparam às coisas complexas e belas que os homens aprenderam em Beleriand com os Eldar. A língua falada por eles era o Avarim, uma evolução da protolíngua Quendian primitivo. E para fechar o capítulo mais difícil que eu já fiz aqui no canal com chave de ouro, vamos voltar à nossa tabelinha e tentar entender essa porra toda de uma vez só.
Os primeiros elfos a despertar no Lago Cuivienen eram conhecidos como os Quendi, e eles se subdividiam em 3 clãs, os Miniar, os Tatiar e os Neliar. Os Quendi se subdividem entre os Eldar, que são aqueles que seguiram a Grande Marcha para o oeste com o Vala Orome, e aqueles que não seguiram a Grande Marcha, os Avari. Os Eldar se subdividem entre os Vanyar, os Noldor e os Teleri. Os Teleri se subdividem entre os Falmari, que seguiram a Grande Marcha até Aman, junto com os Noldor e os Vanyar, e os Sindar, que não seguiram a marcha até o final e ficaram por Beleriand. E os Sindar se subdividem entre os Mithrin, que deixaram Beleriand, migrando ao norte até a região de Hithlum, onde se estabeleceram na terra de Mithrin, os Lathrin, que ficaram morando com o seu rei em Doriath, na região de Beleriand, e os Falathrin, que seguiram Círdan até a região de Falas, no litoral, ainda em Beleriand. Mas além dos Falmari e dos Sindar, entre os Teleri ainda temos os Nandor, que também não concluíram a marcha, porém a abandonaram muito antes dos Sindar, nem chegando à região de Beleriand. Esses passaram a morar nos vales do Anduin, na região de Hovanion. E os Nandor se subdividem entre os Lyquendi, que mais tarde resolveram sim deixar Hovanion até eventualmente chegar à região de Beleriand, se tornando assim os Lyquendi, que passaram a morar na região de Ossiriand em Beleriand, e que possui uma subdivisão chamada Elfos Convidados, que são aqueles que deixaram a região de Ossiriand e foram morar em Doriath, também na região de Beleriand. E temos a segunda divisão dos Nandor, que são os Elfos Silvestres, aqueles que resolveram ficar em Hovanion. Os Elfos Silvestres se dividem entre os Elfos da Floresta, que foram morar na Floresta das Trevas, e os Galadrim, que foram morar na Floresta de Lórien. Sendo que, dos Quendi, os Eldar, Vanya, Noldor e Falmari dos Teleri são conhecidos como Calaquendi, pois eles fizeram a grande marcha até o fim, chegaram até Aman e contemplaram a luz das árvores de Valinor. Já os Quendi, Eldar, Teleri dos Sindar, que compreende os Mithrin, os Lathrin e os Falathrin, assim como os Teleri Nandor, que compreende os Lyquendi e a subdivisão Elfo Convidados, e os Elfos Silvestres e suas subdivisões Elfos da Floresta e Galadrim, são conhecidos como Umanyar, aqueles que não completaram a Grande Marcha. E todos os Umanyar, junto com os Avari, também são conhecidos como Moriquendi, aqueles que nunca viram a luz das árvores. E pra você que ficou aqui até o final, parabéns, você gosta mesmo de Tolkien, joga lá nos comentários pra eu saber quem ficou, bota, sei lá, eu fiquei, yay! E é isso, galera, feliz ano novo, não espere vídeo novo no canal tão cedo, porque depois desse aqui eu mereço umas férias, e até sei lá quando, um abraço, tchau! Starless night.